Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a segunda fase do governo de João Goulart. Sim, João Goulart. Bom, João Goulart, também conhecido como Jango, foi o presidente do Brasil do período de 1961 a abril de 1964, quando você já sabe o que acontece. Se não sabe, fique e você vai descobrir. Quando foi destituído, pela articulação do governo militar, ou seja, do golpe civil-militar. Seu governo inicia-se em um regime parlamentarista, mas retornou, ao presidencialismo a partir de janeiro de 1963. E ali Jango tentou realizar algumas reformas, profundas reformas no Brasil. Porém, Jango foi impedido. E o caminho do golpe acaba se consolidando, consolidou-se, a partir de acontecimentos no ano de setembro de 1963. Daí em diante, começamos então a ter uma nova fase do governo de Jango, em que os seus antecedentes você vai ficar conhecendo agora. E diante disso, os antecedentes, a posse de Jango foi extremamente tumultuada em virtude de intransigência dos governos militares em não permitir a posse de João Goulart na presidência do Brasil. Lembrando a você que quando Jânio Quadros renuncia, Jango está em viagens oficiais na China comunista. Então, dado essa situação, Jango ali acaba tomando posse em setembro de 61, sob um regime parlamentarista, como havia dito, e Jango vai assumir então a presidência do Brasil sobre uma forte crise econômica. O Brasil já vivia naquele período uma forte crise econômica e em convulsão social, no que resultariam, o que resultaram, da desigualdade social e também da insatisfação popular com o atual estado de coisas. O presidente João Goulart então propôs um plano de recuperação econômica com uma filosofia mais, digamos ali, pragmática. E esse plano, conhecido como Plano Trienal, foi um fracasso total. Daí então, outro programa de impacto do governo foram as reformas de base. Essas reformas de base que estabeleciam ali programas de governo, ou seja, para realizar reformas estruturais em áreas essenciais do país. E esse programa então pretendia fazer uma reforma educacional, urbana, tributária, fiscal, que até hoje se quer fazer essa reforma tributária e fiscal, bancária, eleitoral e agrária, entre outras. E entre essas, a que foi implementada e debatida foi justamente a reforma agrária. Essa que deu pano para manga e deu muito o que falar naquele período. Então, as reformas de base propostas pelo governo de Jango, elas sofreram uma intensa oposição, sobretudo de grupos da ala conservadoras, ou seja, da ala conservadoras da nossa sociedade, que não é diferente de hoje, em pleno século XXI. Porque viu no programa uma ameaça para seus interesses e privilégios. Sim, os seus interesses e privilégios iriam ali sofrer um baque, e logicamente que isso não iria agradar em nada com as reformas de bases a classe dominante do nosso país. Então, assim, esses privilégios sofreriam ali alguns abalos a longo prazo. Então, o debate foi para a realização, como eu disse, da reforma agrária, e o que não avançou muito, e acabou desgastando ali o governo, o que passou então a perder o apoio da sua base do PSD, que por sua vez foi gradativamente migrando para a UDN, tá? E aí então começa a radicalização da política. Em setembro de 1963, para vocês terem uma ideia, o governo de João Goulart estava em uma situação muito delicada, como é o governo hoje do Bolsonaro, bem delicada. A crise política havia isolado o governo, que não tinha mais forças para aprovar as reformas defendidas pela reforma de base, principalmente a reforma agrária. E isso agravava a situação do homem no campo, que era alvo de intensa radicalização dos camponeses que promoveram ocupações de terras em diferentes estados do Brasil. Além disso, nas cidades, o clima de mobilização social também
era muito intenso, principalmente por causa de atuação do sindicalismo operário. O sindicalismo no Brasil sempre teve ali presente, fazendo valer os seus direitos também, né, o sindicalismo operário. Então, os índices econômicos ruins, sobretudo a inflação, pesavam, né, diretamente sobre a renda do trabalhador, o que gerava essa insatisfação, e a mobilização acontecia a partir da realização de greves. E essas greves, elas acabavam por alarmar grupos conservadores que não gostavam nada disso, né, e que temiam que os movimentos dos trabalhadores, né, pautassem a política brasileira. Então, tem todo esse problema do governo de Jango, né, o João Goulart. Então, no aspecto político, pessoal, a radicalização ela vai acontecer, ou acontecia, a partir de dois grandes nomes, cada qual em um espectro da política, da vida política brasileira. Da direita havia a atuação do jornalista Carlos Lacerda, né, governador da Guanabara, estado do Rio de Janeiro, e conservador famoso, né, por tumultuar a política a partir de factoides, fake news. Não fake news, factoides. Carlos Lacerda também era conhecido por incentivar as Forças Armadas a tomar, ou seja, o poder, né, do país para barrar, então, a suposta ameaça comunista. E junto a esse radicalismo que eu acabei de falar, esse radicalismo conservador, estava uma parte considerável, né, das Forças Armadas, que desenvolveu um projeto para tomar o poder no país. E esses militares faziam parte da Escola Superior de Guerra, a ESG, que procurava então constituir relações de aproximação com o empresariado do Brasil sobre a égide de um governo autoritário. Nas esquerdas, por exemplo, o nome que simbolizava essa radicalização era o do governador do Rio Grande do Sul, conhecido por Leonel Brizola, cunhado de Jango. Então, o Brizola cobrava ali uma postura mais energética no governo para que as suas reformas fossem aprovadas, e defendia abertamente que elas deveriam, né, ser feitas a todo custo. E Brizola havia ganho assim, uma notoriedade durante a campanha legalista de 1961 pela posse de Jango. O caminho para o golpe. Enfraquecido então pelo desgaste político, né, relacionado à reforma agrária, o governo de Jango vai dando demonstrações da sua fraqueza a partir de setembro de 1963, então assim, dando uma abertura para a realização do golpe. Primeiramente, houve em setembro de 1963 aquilo que chama-se a Rebelião dos Sargentos, e no mês seguinte o governo foi derrotado na tentativa de impor o estado de sítio no país, né? Então, as questões, por exemplo, a Rebelião dos Sargentos, ela aconteceu no dia 12 de setembro do ano de 1963, quando cerca de 600 sargentos e soldados da Força Aérea e da Marinha iniciaram uma revolta para assumir o governo. Não, essa rebelião dos sargentos foi resultado da insatisfação. Lembre-se que a palavra insatisfação ela aparece em vários momentos da história por revoluções. A insatisfação popular e a insatisfação dos sargentos, tanto da Marinha quanto da Força Aérea, né, vão dar gás para tentar assumir o governo. Então essa rebelião foi resultado da insatisfação que surgiu entre os sargentos depois que eles foram proibidos pelo STF de concorrer a cargos eleitorais no ano de 1962. Então os sargentos tomaram alguns prédios governamentais e prenderam, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Victor Nunes Leal, além do presidente da Câmara dos Deputados, Clóvis Mota. E o movimento foi rapidamente controlado, mas deixou aí uma péssima imagem para o governo de Jango. Primeiro pela fraqueza do governo, né, e depois pela suspeita quando os conservadores então passaram a acusar Jango de pretender realizar um golpe. Então, e a proposta do estado de sítio, né, como eu falei anteriormente, que acabou falhando, foi o segundo evento que desmoralizou o governo de Jango, e aconteceu em outubro de 1963. Jango foi orientado ali pelos seus ministros militares a decretar o estado de sítio para conseguir realizar o controle sobre a violência que crescia
no campo. Lembrando que a reforma de base da reforma agrária não foi realizada e isso deixou também os camponeses insatisfeitos. Além disso, essa medida visava dar prerrogativas, né, para o governo a fim de agir contra Carlos Lacerda, então governador do estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro. Então, nesse período, Carlos Lacerda ele havia realizado ali uma entrevista nos Estados Unidos, acusando o governo de João Goulart e convocando as forças armadas americanas a invadir o Brasil para derrubar os comunistas que estavam no poder. Então, essa declaração ela foi vista, né, de forma negativa, lógico, né, pelos militares legalistas. Só lembrando que o exército brasileiro sempre foi legalista, né, e que passaram a exigir a prisão de Carlos Lacerda. E a proposta de decretação do estado de sítio foi levada, então, ao Congresso pelo governo, logicamente, no dia 4 de outubro do ano de 1963, a todos os direitistas que acusaram Jango, né, de manobrar, ou seja, isso desagradou, né, aqueles que eram da direita, né, que acabaram por acusar o Jango de querer realizar um golpe no Brasil, lógico. E os que eram da esquerda, os chamados esquerdistas, afirmavam que essa medida poderia voltar-se rapidamente contra os movimentos sociais que estavam em efervescência devido à insatisfação. Assim, atacada pelos dois lados, tanto pela esquerda, que achava que essas medidas iriam contra os movimentos, tanto quanto com a direita, que achava que Jango estava querendo dar um golpe no Brasil, assim atacadas dos dois lados, ele acabou se recuando, né? Acabou recuando a proposta que foi retirada no dia 7 de outubro. Enquanto o governo João Goulart estava ali notoriamente enfraquecido e as articulações, né, subterrâneas pelo golpe estavam a todo vapor. E essa mobilização golpista no Brasil, ela contou com o apoio aberto dos Estados Unidos, que financiavam então as forças golpistas a partir da CIA. Então houve, além disso, de financiamento de candidatos conservadores nas eleições realizadas no ano de 1962. E o conhecimento disso ocorreu, né, a partir de documentação do governo americano que foi liberada para consulta nos últimos anos, em que prova o envolvimento da CIA no golpe militar que ocorreu no Brasil em 31 de março do ano de 1964. Contando-se então com o apoio americano, duas instituições estabeleceram-se no Brasil e tomaram a dianteira da organização do golpe, chamado Complexo IPESBAD, né, e o Instituto Brasil de Ação Democrática, o IBAD, que recebeu financiamento americano, principalmente nas eleições do ano de 1962, para garantir então sim a eleição, né, dos candidatos conservadores que atuariam então com o objetivo de barrar as ações de Jango e permitir a realização do golpe. O IBAD foi fechado no ano de 63, e aí depois de comprovada a sua atuação no financiamento irregular de campanhas eleitorais. E o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, o IPES, né, foi criado no ano de 61 por empresários do Rio de Janeiro e também de São Paulo, em aliança com militares da Escola Superior de Guerra a respeito dessa atuação do IPES. Vale ressaltar a fala aqui das historiadoras Lila Schwartz e Heloísa Stalin, que diz o seguinte: o IPES reunia a nata do empresariado brasileiro, além dos diretores de empresas multinacionais com atuação no país, dirigente das principais associações de classes empresariais, militares, jornalistas, intelectuais e de um grupo de jovens tecnocratas. Estavam todos envolvidos nessa produção que contemplava desde a edição de livros, filmes e até ciclo de palestras. Então você tem aqui, né, essa conspiração golpista que ganhou força a partir do dia 13 de março de 1964, quando Jango, né, o João Goulart, em discurso realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, assumiu ali o seu compromisso de realizar as reformas de base a todo custo, né, no famoso comício que ele fez na Central do Brasil. E isso foi visto, né, pelos historiadores como uma guinada de seu governo à esquerda, e gerou então uma resposta que a esquerda queria imediata das alas conservadoras e dos golpistas que não via, né, Jango com bons olhos.
E no dia 19 de março, que mobilizou, aliás, no dia 19 de março foi realizada no estado de São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que mobilizou cerca de 500 mil pessoas para protestar contra as medidas de Jango. E essa marcha convocava militares para realizar a tomada do poder no Brasil. E foi uma demonstração clara de uma parcela da sociedade paulistana, lógico, que havia aderido então à agenda dos conspiradores. E o governo de Jango então começou a ruir quando se iniciou, no 31 de março de 64, uma revolta dos militares baseada em um quartel em Juiz de Fora. Sim, começa lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Os militares revoltosos iniciaram a marcha para o Rio de Janeiro. O golpe começa lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e segue em marcha para o Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de oposição oferecida pelo governo. E aí então o governo Jango não tinha mais força alguma para revidar essa revolta que começa no quartel em Juiz de Fora e segue para o Rio de Janeiro. E isso se deu início nas articulações políticas, né, que fizeram com que o presidente do Senado, na época, Auro de Moura, decretasse no dia 2 de abril a vacância da presidência do Brasil. A junta militar que assumiu a partir daí impôs medidas autoritárias, consolidando assim então o início da ditadura militar no Brasil. E o resto, você já sabe o que aconteceu a partir daí, de 21 anos, sob os olhos e mãos de ferro dos governos militares que passaram por este país. Então, eis aí esse resumo da história do segundo período do governo de João Goulart, ou Jango, né, que aí tentou fazer mudanças para agradar não somente ao homem do campo, mas restabelecer a ordem do campo, ou seja, dividir as terras para quem precisava. Então, essa segunda fase do governo de João Goulart, né, vai culminar então com a sua fortaleza, com a sua fraqueza, e então com a chegada do golpe, o apoio dos militares, da CIA, né, dos institutos brasileiros, jornalistas, intelectuais, editores, todos eles, a marcha, né, da família realizada em São Paulo, todos eles de olho da retirada de Jango, que apenas queria fazer um governo para aqueles que precisavam, ou seja, os trabalhadores, tanto urbano, mas principalmente do homem do campo. É isso. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, é de graça, não paga nada. E se você não gostou, deixe o seu dislike. Lembre-se, nem Jesus agradou. Então é isso. Política pra quê? Inscreva-se no canal e em troca você vai receber um bom conteúdo. Eu prometo. Prometo. Tchau. Fui.